Arro pessoal, eu sou o Celso Daniel, falo aqui do canal da Essência do Xamã e hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente aqui para vocês. Hoje eu vou falar da minha experiência com a Ayahuasca e da primeira vez que eu tomei e de como isso foi transformador para mim. Bom, se você não é inscrito nesse canal ainda, pode se inscrever aí, fiquem à vontade, tá? Façam esse favor para mim aí, que eu vou ficar muito feliz, certo? Bom, tudo começou em 2021, quando eu consagrei Ayahuasca pela primeira vez. O convite veio através da minha namorada, que ela já estava nesse caminhar espiritual há um tempo, ela já tinha consagrado a Ayahuasca pela primeira vez, e ela me convidou. Eu fui sem saber o que era Ayahuasca, eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar disso, mas eu fui assim com o coração aberto a aprender coisas novas e a descobrir coisas novas. E então a gente foi num espaço que tem uma casa de rezos aqui perto e eu fui assim sem pretensão nenhuma, eu fui totalmente cabeça aberta, mente aberta. Eu já tinha visto ela consagrar o rapé, que é outro vídeo que eu vou fazer sobre o rapé, mas eu sobre a ayahuasca eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fui assim totalmente aberto, sem julgamento sobre essa medicina. Eu nem sabia como funcionava, nem o que acontecia, como era, eu não tinha pesquisado sobre. A única coisa que eu tinha visto antes de consagrar a ayahuasca foi o vídeo do Alok, quando ele foi pela primeira vez para a Amazônia, e ele tinha feito aquela imersão e ele consagrou as medicinas. Eu achei muito interessante, assim, mas eu não consegui estar muito presente naquele vídeo porque eu não tinha entendido muito bem. E quando eu fui beber ayahuasca pela primeira vez, eu cheguei lá em um ambiente totalmente leve, bem tranquilo. Eu comecei a bocejar demais. E para quem não sabe, o bocejo é uma limpeza. E eu também, sem mesmo saber, eu tava chorando, eu tava saindo muitas lágrimas dos meus olhos e eu não sabia o porquê daquilo. E as lágrimas também uma forma de limpeza. Então, aí aconteceu toda a cerimônia e aí foi servido o chá de ayahuasca, né? Foi servido a pessoa que estava servindo foi passando de pessoa em pessoa, tinha bastante gente no local no dia, mas foi bem transformador assim para mim. Por que que foi bem transformador? Bom, eu tava meio assim porque eu não sabia como é que era, então eu fiquei aquele pezinho atrás, eu ficava observando, né? Eu ficava toda hora de olhos abertos. A força da ayahuasca, que a gente chama as mirações, ela demorou para chegar para mim, mas ela veio, embora a primeira vez que a gente toma ayahuasca, a gente toma uma bem reduzida assim, a gente toma bem pouquinho mesmo, só para sentir a força, e aquilo ali foi o suficiente para eu ver e enxergar muita coisa. Então eu ficava aquele pezinho atrás e eu ficava sempre abrindo meus olhos, olhando pra minha mulher, pra Mônica, né? Ela tava do meu lado, então eu sempre ficava, eu abria o olho assim, eu ficava olhando pro lado pra ver se ela tava bem. Eu olhava pra alguém do lado, eu via alguém chorando e eu olhava pro lado, eu olhava assim. Então eu demorei até me entregar mesmo. Mas conforme as músicas foram tocando, eu fechei meus olhos, eu tentei me concentrar, a força veio. E na hora que ela veio, principalmente na segunda toma, quando eu passar a segunda toma, que foi mais um pouquinho assim pra mim, aí o negócio veio mesmo assim. Eu senti uma sensação de amor que eu nunca senti antes e que eu nunca consegui sentir novamente, assim. Um amor por todos e por tudo, entende? Então foi uma sensação de amor assim, extremamente alta, muito forte assim dentro de mim. E eu nunca tinha sentido aquilo antes e eu também ainda não consegui sentir a mesma sensação porque eu acho que foi algo único ali. Então acho que ali eu consegui entender um pouco sobre o que é o amor por tudo e por todos, porque eu senti esse amor. E isso foi diferente para mim, porque eu não estava acostumado com isso e eu nem sabia o que era isso, talvez. Então ali começou a transformação para mim, que foi essa sensação de amor muito grande que veio para mim naquele momento. E a segunda coisa que veio para mim, eu consegui me enxergar e me sentir fora do meu corpo, como se eu estivesse um pouco mais além de mim, assim, como eu estava deitado, eu estava mais acima, assim, eu senti que eu estava flutuando, coisa que eu nunca senti antes na minha vida também. Outra coisa que eu senti, que eu consegui enxergar, foi um pedacinho de Deus. Eu consegui entender um pouquinho do que é. E aquilo foi muito bom, porque como se eu tivesse me enxergado desse tamanho e essa partícula que eu estava me enxergando, eu fazia parte de Deus, eu fazia parte do todo. É como se quando eu desencarnasse daqui, que eu morresse, eu saísse essa partícula e me encaixasse naquele grande
aquele grande espírito, aquela grande partícula gigante, assim, de energias que formam Deus, né? E aí eu entendi um pouco do que se chama, do que se falam quando Deus está dentro de nós. E aquilo ali me fez olhar sobre o porquê que Deus está dentro de nós, porque a gente faz parte dele. Então eu consegui enxergar e entender que eu faço parte de Deus e que Deus faz parte de mim e eu sou uma partícula de Deus, né? E então aquilo ali foi incrível. E foram mais ou menos essas lições que eu tirei da ayahuasca pela primeira vez, foi essas sensações que eu tirei, sabe? Eu não chorei mesmo, assim, eu também não vomitei, eu não tive uma limpeza muito grande, foi mais o bocejo, aquele choro involuntário que eu tava tendo. Então, conforme eu não tive muitas limpezas, mas eu consegui me concentrar no trabalho depois. Foi um trabalho bem longo, foi um trabalho de... Olha, eu acho que foi umas 10 horas de trabalho pela primeira vez que eu consagrei, com 2 tomas de medicina, mas 2 tomas pequenas, mas era uma medicina muito forte, era uma ayahuasca bem forte mesmo. Mas eu consegui navegar bem, assim, consegui ter entendimento de muita coisa, e aquilo ali foi um portal que se abriu, talvez uma porta que se abriu dentro de mim pro mundo espiritual, porque se eu tô aqui hoje falando ou trazendo alguns vídeos de tarô e eu sou uma pessoa muito mais elevada, uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor, é porque as portas se abriram através da ayahuasca. A ayahuasca foi transformadora para mim, então eu tenho muita gratidão a essa medicina da floresta que me fez muito bem. Tem pessoas que passam processos diferentes com a ayahuasca, né? Tem pessoas que choram, tem pessoas que vomitam, tem pessoas que realmente apagam, sabe? Tem pessoas que não lembram de nada, tem pessoas que nem sentem a força da medicina, mas para mim foi extremamente forte e foi bom quando a força da medicina veio, e eu sou muito grata a ela, isso aí. Então, a minha experiência foi incrível, a primeira experiência que eu tive com a ayahuasca, assim como é todas. Eu já fui em cerimônias também, até hoje. Eu vou trazer mais relatos sobre, mas eu fui em cerimônias que eu não senti tanta força. Foi em cerimônias que eu tomei bem pouquinho, eu senti muita força. Tem vezes que eu tomei meio copão cheio e não teve força, ou a força foi muito pouca, né? A força que eu digo, eu senti aquela força da ayahuasca, né? Mirações, a gente tem geralmente em medicinas mais fortes, assim, vem com o canto também, né? Conforme quem está puxando o trabalho. Então, depende muito do lugar onde você vai, a medicina que você toma, por quem é conduzida também, né? O Santo Daime também, né? Conhecido como Santo Daime também por vários lugares aí. É uma medicina um pouquinho mais fraca, mas muito forte também, porque eu já tomei, então já tive bastante trabalho com o Santo Daime. Então, ela foi a porta de entrada para mim nesse caminho espiritual, e acredito que para muita gente também. Então eu sou muito grato às medicinas, eu consagro as medicinas praticamente todos os meses, eu vou nas cerimônias, eu já fiquei afastado por um tempo, mas hoje eu me enxergo muito bem no lugar onde eu vou, onde tem os condutores sérios, pessoas que levam a medicina a sério, que fazem um trabalho responsável e um trabalho muito conectado com os povos originários, né, os povos indígenas. Então, eu me sinto muito à vontade de tomar medicina nesse lugar, então por isso que eu frequento, vou e consagro as medicinas, porque quando eu consagro a medicina, eu tô me curando, eu tô me limpando, sabe? Então, eu já fui em cerimônias também onde eu tive bastante limpeza, que a limpeza veio através do vômito, do choro de verdade. Então, esse processo todo da medicina é muito importante para mim e sempre foi. Então, esse foi o meu relato, né, da minha primeira vez que eu consagrei a medicina, das coisas que eu entendi, de como foi, né, como é que fluiu. E eu tenho muita gratidão também à minha esposa que me apresentou esse caminho. E eu tenho só gratidão por isso. E então, gratidão às medicinas, gratidão por você que acompanhou esse vídeo até o final. É um vídeo um pouquinho mais curtinho, mas é só para trazer o meu relato mesmo sobre as medicinas. E comenta aí embaixo se você já consagrou as medicinas e o que você achou, né? E eu vou trazer mais vídeos falando sobre a ayahuasca, eu vou trazer algum vídeo também explicando o que é ayahuasca de verdade, né? Como é que ela funciona. Então vou trazer alguns vídeos sobre as medicinas também, porque esse canal ele não fala apenas de tarô, né? Vou trazer um pouco sobre o xamanismo também. E querendo ou não, a ayahuasca faz parte do xamanismo sul-americano, né? Do xamanismo aqui dos povos brasileiros e dos povos sul-americanos. Lá no norte, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos, eles consagram o peyote, que é uma outra planta, uma outra medicina que eu não consagrei ainda, mas eu quero. Porém, ela é proibida no Brasil, né? Então, é difícil tu achar lugares que façam alguma cerimônia assim. Mas é uma medicina que eu quero muito consagrar um dia ainda e sentir a energia daquela medicina, porque eu me conecto bastante com os povos nativos americanos também. Eu gosto bastante dessa cultura.
Mas o vídeo é sobre isso aí, gente. Então, muito obrigado por ficar até o final, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem. Arrou, gratidão!